E aí, meu futuro aprovado e minha futura aprovada, a professora Virgínia Paulino aqui, em parceria com MGL Concursos. E nós estamos aqui para fazer a correção da prova que aconteceu aí da Guarda Municipal de Paulínia. Então, eu estou aqui com a prova do tipo 1 branca, né? Nesse concurso a banca foi a FGV. E aí vamos fazer aí a correção da parte, né, das questões de raciocínio lógico matemático. Tranquilo, beleza? Então vamos lá. Olha só, na primeira questãozinha que nós tivemos aí, nessa prova, ela vai dizer o seguinte: uma caixa d'água de 1.000 litros é abastecida por duas torneiras, A e B. A torneira A tem vazão de 12 litros por minuto e a torneira B, 8 litros por minuto. Estando a caixa vazia, a torneira A foi aberta. Após 20 minutos, a torneira B foi também aberta. Desde a abertura da primeira torneira até o momento em que a caixa ficou cheia, transcorreram-se quantos minutos? Então vamos lá. Primeiro de tudo, se ele abriu primeiro a torneira A e ela ficou aberta por 20 minutos, quanto de água entrou ali naquela caixa d'água? Então, se são 12 litros por minuto na caixa A, na torneira A, então a gente vai fazer 12 vezes 20. Vou multiplicar por 2, porque aí depois é só acrescentar o zero. Então, a gente vai ter 240 litros nos 20 minutos da torneira A. Ok. Quando for ligado a torneira B, então o que vai acontecer? No segundo momento, a gente vai ter a torneira A ligada mais a torneira B ligada. Ou seja, a gente vai ter 12 litros por minuto mais 8 litros por minuto. Então, as duas torneiras juntas, elas vão encher 20 litros por minuto. E aí, por quantos minutos vai ter ainda, né, após esses 20 aqui, quantos minutos eu vou precisar ainda para preencher toda a caixa d'água? Então, vamos lá. O total da nossa caixa d'água era 1.000 litros. Mas só que 240 já foram preenchidos. Então, a gente tem aqui, ó, 760 litros para encher ainda. Se as duas torneiras juntas preenchem 20 litros por minuto, então é só eu fazer 760 dividido por 20 e aí eu descubro quantos minutos vai levar para encher. E aí 76 dividido por 2 vai dar 38 e não vai sobrar nada. Então, cuidado, não vai se emocionar e já correr para marcar o item A, não. Por quê? Porque a gente tem esses 38 minutos com as duas torneiras ligadas, preenchendo o restante da caixa d'água. Mas a gente ainda teve os primeiros 20 minutos que foi só com a torneira A. Então, a gente tem que juntar. Você vai pegar agora 20 minutos, os 20 minutos anteriores, mais os 38 minutos com as duas torneiras ligadas. 38 mais 20 vai dar 58 minutos. Então, desde a abertura da primeira torneira até o momento em que a caixa ficou cheia, transcorreram-se 58 minutos. E o nosso gabarito é o item D, tranquilo? E o item D foi o gabarito, né, considerado pela banca, então tá tudo certo. Vamos para questãozinha de número 22. E aí ela vai dizer o seguinte: em uma autoestrada há 5 saídas. As distâncias entre duas saídas consecutivas são todas iguais. E a distância entre a segunda e a quarta saída é de 36 quilômetros. A distância entre a primeira e a quinta saída em quilômetros é.
Então, vamos lá. Para a gente resolver melhor essa questãozinha aqui, é bom você desenhar para você entender a situação que está sendo dita. Então, ó, imagine que a gente tem aqui uma autoestrada, vamos desenhar aqui uma estradinha. E aí ele está dizendo que nessa autoestrada a gente tem 5 saídas, ou seja, vai ter 5 caminhos aqui. Vou desenhar aqui os 5 caminhos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, tem 5 saídas dessa autoestrada. Beleza. E aí ele está dizendo que a distância entre duas saídas consecutivas são todas iguais. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira saída, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E todas as distâncias são iguais. Então, se aqui for 10 metros, aqui vai ser 10 metros. Se for, sei lá, 7 quilômetros, vai ser 7 quilômetros de uma para outra. Porque ele diz que são todas iguais. Aí ele vai dizer assim, ó. A distância entre a segunda e a quarta saída é de 36 quilômetros. Então, ó, daqui da segunda saída até a quarta saída, nós teremos um total de 36 quilômetros. Se a distância entre as saídas é sempre a mesma, então é só eu pegar o 36 e dividir por 2, que a gente vai descobrir a distância entre uma saída e outra. Então, ó, da 2 para 3 junto com a 3 para 4, ou seja, da saída 2 até a saída 4, a gente vai ter 36 quilômetros. Então, nós temos duas distâncias aqui, ó, porque imagina que eu tenho x aqui, x aqui, x aqui, x aqui. Se eu tô pegando duas distâncias, 2x, é só eu pegar o 36 e dividir por 2. E aí, a gente consegue descobrir o valor da distância entre cada saída. Orientação espacial. A FGV ama trabalhar questões com esse contexto. Às vezes ela bota árvores, coqueiros e pede aí a distância entre um trecho e outro, tá bom? Então, dividindo 36 por 2, a gente vai ter 18. Então, a gente tem 18 quilômetros de uma saída para outra. Então, esse nosso xizinho aqui, que eu coloquei só para ilustrar, ele é 18 quilômetros. Então, da primeira para a segunda é 18 quilômetros, da segunda para a terceira é 18 quilômetros, da terceira para a quarta continua sendo 18 quilômetros, e da quarta para a quinta, 18 quilômetros. Todas são iguais. E aí, ele quer a distância entre a primeira e a quinta saída. Da primeira até a quinta saída, você vai ter 4 vezes o 18. Então, 4 vezes 8, 32. Coloca 2 e sobe o 3. 4 vezes 1, 4, mais 3 é 7. Então, a gente vai ter um total de 72 quilômetros. E aí, o nosso gabarito, então, é o item B de bucéfalo. Show de bola? E o item B também foi o gabarito considerado aí pela FGV. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questãozinha. E aí, na questão 23, a gente vai ter o seguinte. Francisco compra e vende terrenos em um determinado condomínio. Certa semana, ele comprou 2 terrenos. Um por 15 mil reais e outro por 25 mil reais. E na semana seguinte, Francisco vendeu o primeiro com lucro de 40% e o segundo com lucro de 8%. Em toda a operação, o lucro de Francisco em relação ao capital investido por ele foi de quanto? Então, vamos lá, veja bem. Primeiro, vamos ver quanto que ele investiu, ou seja, quanto que ele gastou. E aí, ele gastou 25 mil reais em um e 15 mil reais no outro. Então, o investimento dele foi aí um total de 40 mil reais. Então, o valor investido foi 40 mil reais. Aí, ele teve um lucro de 40% no primeiro. Então, vamos calcular 40% dos 15 mil reais.
Olha só, você pode calcular aqui da maneira tradicional, né? Corta aqui os dois zeros. Aí fica 40 vezes 150. E aí, 40 vezes 150 vai ser R$ 6.000. E você também podia fazer um bizu que eu sempre ensino para os alunos, que é assim, ó. 10% de qualquer valor é só você voltar uma casinha decimal. Então, 10% de 15.000 é 1.500. 1.500. E aí, se eu quero 40%, é só eu multiplicar por 4. A gente chega no mesmo resultado. A gente chega no mesmo resultado, tá bom? Calcular 10% é só voltar uma casinha. Se eu quero 40%, eu multiplico por 4. Vai dar os mesmos R$ 6.000. Pronto. E aí, ele também teve um lucro de 8%. Aí, 8% é 8 sobre 100. De R$ 25.000. Corta aqui os dois zeros, com os dois zeros. 8 vezes 25 vai dar 200. Porque 4 vezes 25 é 100. Então, fica 200. E aí, acrescenta o zerinho. Ou seja, ele ganhou R$ 2.000. Então, ele ganhou 6.000 em um e 2.000 no outro. Então, no final, ele ganhou R$ 8.000. E a pergunta da questão é: esses R$ 8.000, que foi o lucro dele, representa quantos por cento em relação ao capital investido? Quantos por cento em relação ao capital investido? Aí é só você fazer uma regrinha de 3. R$ 40.000, que foi o valor investido, é 100%. R$ 8.000 é X%. É só fazer agora a nossa continha. A gente corta aqui, ó. Pode cortar esses 3 zeros. E aí você pode multiplicar cruzado. Mas olha o bizu que eu vou te dar aqui. Se do 40 para o 8 é só fazer uma divisão por 5, porque 40 dividido por 5 é 8, então é só eu pegar o 100 e também dividir por 5. E 100 dividido por 5 é quanto? 20%. E aí o nosso gabarito é o item A de aprovação. Então, questãozinha de número 23, gabarito, item A. E aí vamos para a nossa questão de número 24. Mas antes disso, né, comentar aqui para você que porcentagem, quando tem no edital da FGV, é praticamente um assunto certo de cair em prova, tá bom? Então, estude e treine bastante porcentagem. Vamos então para a questão 24. Olha só, na nossa questão 24, a gente tem o seguinte: Maria, Nelson, Orlando, Perla e Querêncio tiveram pontuações diferentes em uma competição de tiro ao alvo. Maria e Perla pontuaram mais do que Orlando. Perla e Querêncio pontuaram menos que o Nelson. Nelson pontuou mais do que o Orlando e menos do que Maria. Quem venceu a competição foi, ou seja, uma questão típica de ordenação, que você tem que colocar em ordem. Então, eu vou botar assim, ó. Eu vou escolher, tá? Isso aqui você pode escolher do jeito que você quiser. Quem pontuou menos, eu vou colocar para o lado esquerdo. Quem pontuou mais, eu vou colocar para o lado direito. E aí eu vou organizando as minhas informações. Deixa eu ajeitar aqui. Pontuou. Pontuou menos. Pontuou menos. Então, ele diz assim, ó. Maria e Perla pontuaram mais do que o Orlando. Então, a gente pode ter a Maria e a Perla para cá, mas pode ser a Perla e a Maria. A gente não sabe a ordem entre elas, mas a gente sabe que elas pontuaram mais que o Orlando. Então, o Orlando obrigatoriamente tem que estar aqui. Aí, Perla e Querêncio pontuaram menos do que o Nelson. Então, se a Perla está aqui, o Nelson só pode estar depois dela. Aí o Nelson, ou ele vai estar aqui, depois da Perla, ou ele poderia estar aqui,
nesse caso, né, entre a Perla e a Maria, se a Perla tiver antes da Maria. Não sabemos ainda, mas aí você vai colocando aqui as possibilidades para depois ir eliminando. Aí ele diz que Nelson pontuou mais do que o Orlando e menos do que a Maria. Então, o Nelson, ele tem que estar para o lado de quem pontuou mais do que o Orlando, tanto nessas duas opções aqui, aliás, nessas três opções, ele já está pontuando mais que o Orlando. Mas quando ele diz que o Nelson pontuou menos que a Maria, então, obrigatoriamente, o Nelson, ele tem que ficar aqui, ó, antes da Maria. Então, a gente subentende que a possibilidade correta aqui da organização é Orlando, Perla, Nelson e Maria. Então, ele não poderia estar aqui nem aqui. Porque se eu colocar ele aqui, né, pontuando menos do que a Maria, ele não vai estar pontuando mais do que o Nelson. E ele fala aqui, ó, que a Perla e o Querêncio pontuaram menos do que o Nelson. Então, obrigatoriamente, o Nelson tem que estar, ó, para cá da Perla. Então, a única possibilidade que ele fica pontuando mais do que a Perla é essa aqui de baixo. Então, fica Orlando, Perla, Nelson e Maria. Então, quem venceu a competição, ou seja, quem pontuou mais, quem está aqui no final é a Maria. Então, o nosso gabarito é o item A. Tranquilo? Show de bola? Essa questãozinha, ela tem ali um grauzinho de dificuldade maior, mas se você organizar e trabalhar as possibilidades, automaticamente você vai eliminando ali o que é que não pode. Então, você vai automaticamente eliminando. Então, é só ter organização e paciência, tá bom? E aí, vamos para a nossa questãozinha de número 25. Vamos lá. Questão 25, ela vai dizer assim, ó. Em um supermercado, um pacote com 8 sabonetes iguais custa R$10. Mantendo a proporção, o outro pacote com 2,5 dúzias desses sabonetes deverá custar quanto? Então, uma questãozinha aí, ó, de proporcionalidade, ou seja, regra de 3. Uma regrinha de 3. Simples. Por quê? Porque ele diz assim, ó, um pacote com 8 sabonetes custa R$10. Eu vou manter a mesma proporção. Então, um pacote com 2,5 dúzias vai custar quanto? Vai custar X. E aí, olha o detalhe. 2,5 dúzias representam quantos sabonetes? Aí era só você ter o conhecimento que dúzia são 12 unidades e meia dúzia automaticamente vão ser 6 unidades, metade. E aí você faz 12 vezes 2 mais 6. 12 vezes 2 é 24, mais 6 é 30. Então, a gente vai ter 30 sabonetes. Então, 30 sabonetes vai custar quanto? É só fazer a multiplicaçãozinha aqui cruzada. E aí, você vai ter 8x igual a 300. Então, x vai ser 300 dividido por 8, porque esse 8 passa dividindo. E aí, tá na cara que essa divisão aqui não dá exata. Então, vamos fazer aqui a continha. 300 dividido por 8. 30 dividido por 8. 6 vezes 8 é 48. Passa. Vai dar 3. 3 vezes 8, 24. Sobra 6. Baixa o 0. 60 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8 é 56. Sobra 4. Não dá mais para dividir. Coloca o 0 e vai a vírgula. 40 dividido por 8 é 5. Então, a nossa resposta é 37,5, que é a mesma coisa que 37,50. Gabarito, item C. Gabarito, item C. Que foi, né, o gabarito que a banca considerou como gabarito definitivo. Então, tá tudo certo, não teve nenhum erro aí, não. Vamos para a questãozinha de número 26. E aí ela vai dizer o seguinte, na questão 26, ela vai dizer assim, ó.
Um ciclo completo de determinado semáforo é de 1 minuto e meio. A cada ciclo, o semáforo fica vermelho 30 segundos. Em seguida, fica laranja 10 segundos. E, por fim, fica verde 50 segundos, completando o 1 minuto e meio que ele está falando, né? Então, ó, o nosso ciclo do semáforo vai ser vermelho, laranja e verde. E aí, é 30 segundos, 10 segundos e 50 segundos, completando 1 minuto e meio. 1 minuto e meio e 30 segundos, né? Vamos botar 1,5 minutos. 1 minuto e meio, pronto. Escolhido um instante de tempo ao acaso, a probabilidade de que nesse instante de tempo o semáforo não esteja fechado, isto é, não esteja vermelho, é de. Então, a gente tem uma questãozinha aí de probabilidade. Para você resolver essa questãozinha, basta você saber o que é probabilidade. Probabilidade é o quê, professora? Probabilidade é as possibilidades, né, do que eu quero, dividido pelo total de possibilidades. E aí, olha só, presta atenção. Ele quer que o semáforo não esteja fechado, ou seja, não esteja vermelho. Então, eu quero que ele esteja laranja ou verde. Então, a gente tem 60 segundos. De um total de quantos segundos? O total não é 1 minuto e meio? 1 minuto e meio, se você deixar tudo em segundos, porque você não pode misturar unidades, né? Você vai ter 90 segundos. Então, o que eu quero? Que ele não esteja vermelho. 60 segundos, porque ele pode estar laranja ou verde. De um total de 90 segundos. E aí, agora é só a gente simplificar. Como eu sempre digo, simplifica, que simples fica. E aí, quando a gente vai fazer aqui 60 sobre 90, a gente corta aqui o 0 com 0. E aí fica 6 sobre 9. E aí dá para simplificar todo mundo por 3. 6 dividido por 3 é 2. 9 dividido por 3 é 3. E aí ficou 2/3. Gabarito. Item é gabarito da questãozinha de número 26. Item é, que foi justamente o gabarito considerado pela FGV na época do concurso. Vamos para a nossa próxima questãozinha. Questãozinha de número 27. Ei, essa questão aqui, ela é padrão. Questão padrão de sequência cíclica. A FGV ama trabalhar questões desse tipo aqui. Questões de sequências cíclicas. E aí, ele diz assim, ó. Um decorador de muros vazios escreveu em um deles, com letras grandes, a sequência Paulino, 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 Pau e continua reticências. A letra da posição 1000, né? Milésima posição, a milésima letra dessa sequência é. O que você faz? Vamos lá. A gente tem aqui que é a mesma palavra se repetindo infinitamente. Ou seja, a gente tem um ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um ciclo de 7 letras se repetindo infinitamente. Se eu quero descobrir qual é a que está na posição 1000, é só eu pegar o 1000 e dividir por 7. Eu pego o 1000 e divido por 7. 10 dividido por 7 é 1. Dá 7, sobra 3, baixa o 0. 30 dividido por 7 vai dar 4. 4 vezes 7 é 28, sobra 2, baixa o outro 0. E 20 dividido por 7 vai dar 2.
2 vezes 7 é 14, sobra 6. Aí você não vai para vírgula, tá? O que que faz agora, professora? Você faz assim, ó. O que que a gente tem aqui nessa divisão? Significa dizer que quando eu chegar na milésima letra, eu terei repetido 142 vezes esse ciclo completo, ou seja, a palavra Paulino completinha, ela vai aparecer 142 vezes. E a gente vai ter mais 6 letras do novo ciclo. 6 letras do novo ciclo. E aí, qual vai ser a letra, então? É só você contar 6 letras. 1, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta letra vai ser a letra N. Então, o nosso gabarito é o item E, letra N. Tranquilo? Então, questãozinha 27, gabarito, item E. E aí, vamos embora para a nossa próxima questãozinha. Questão 28, ela vai dizer o seguinte. João começou a descascar uma certa quantidade de batatas a uma velocidade de 2 batatas por minuto. 2 batatas por minuto. Ou seja, em 1 minuto ele descasca 2 batatas. 5 minutos depois, Maria começou a ajudar o João nessa árdua tarefa. Maria descasca batatas a uma velocidade de 5 batatas por minuto. Então, preste atenção. Vamos dividir aqui em 2 partes. Primeiro, só quem está descascando batata é o João. Então, ele passou, ó, 5 minutos descascando sozinho, porque depois a Maria vai se juntar a ele. Então, em 5 minutos, o João vai ter descascado 2 vezes 5, 10 batatas. 10 batatas. Pronto. Aí, a Maria, primeiro momento, era só o João. Aí agora a Maria vai se juntar a ele. Então, o segundo momento, a gente vai ter o João mais a Maria descascando batatas. E aí, o João, ele descasca 2 batatas por minuto. A Maria descasca 5 batatas por minuto. Então, os dois juntos vão descascar 7 batatas por minuto. E aí, 10 minutos depois que Maria começou a descascar as batatas, eles terminaram a tarefa. Então, os dois juntos vão descascar por 10 minutos. Então, a gente vai multiplicar por 10. E aí, se eles descascam juntos 7 batatas por minuto, depois de 10 minutos, eles terão descascado 70 batatas. E aí, a pergunta é, Maria descascou a mais do que o João? Então, ele não quer saber os dois juntos, né? Então, ele quer saber quanto que ela descascou a mais. Então, vamos calcular aqui separadinho. Olha só. O João, ele descasca 2 batatas por minuto. Então, vezes 10, ele vai ter descascado 20 batatas. A Maria, ela descasca 5 batatas por minuto. Depois de 10 minutos, ela vai ter descascado 50 batatas. E aí, se a gente juntar tudo, né, os dois momentos, o João, ele descascou 10 batatas aqui, mais 20, ele descascou 30 batatas no total. E a Maria, ela descascou 50 batatas no total. E aí, quanto que ela descascou a mais do que o João? 20 batatas, né? Então, ela descascou 20 batatas a mais. É só fazer a subtração. 50 menos 30, 20 a mais do que o João. Então, o nosso gabarito é o item B de bucéfalo, 20 batatas. Então, o contexto dessa questão aqui é muito parecido com a lá do início, só que lá pedia juntos. Aqui não. Ele queria saber separado e quanto que um fez a mais do que o outro. Mas é o mesmo tipo de probleminha aritmético.
tá bom? E aí vamos para a nossa questão de número 29. E aí a nossa questãozinha 29 diz assim, ó. O pai diz para o filho: nós temos juntos 48 anos, mas daqui a 2 anos a minha idade será o triplo da sua. Quando disse essa sentença, o pai tinha quantos anos? E aí vamos resolver. Você até pode usar nessa questão aqui equação, né? Tentar resolver aí por equação e tudo. Mas para ganhar tempo é muito mais jogo a gente trabalhar com os itens. Por exemplo, ele disse que tem juntos 48 anos. E aí ele quer saber, quando ele disse essa sentença, o pai tinha quantos anos? E aí você pode testar. Se eu disser que o pai tinha 35, o filho tinha que ter quantos? O filho tinha que ter o que completa aqui os 48. 48 menos 35 vai dar 13. O filho tinha que ter 13 anos. Aí eu te pergunto, se eu acrescentar 2 anos na idade deles, o pai vai ficar mais 2 anos na idade dos dois, né? Porque vai passar o tempo tanto para o pai como vai passar para o filho. E aí o pai vai ter 37 anos e o filho vai ter 15 anos. Aí eu te pergunto, 37 é o triplo de 15? Não. Então o item A já está descartado. Se eu disser que o pai tem 36, para completar 48 anos, o filho tem que ter 12. E aí, daqui a 2 anos, o pai vai ter 38 e o filho vai ter 14. Eu te pergunto, a idade do pai está sendo o triplo da idade do filho. Se eu fizer 3 vezes 14, vai dar 38. Tá na cara que não, né? Então, não pode ser o item B. Será que é 37? Se o pai tiver 37, o filho tem que ter 11 anos, para que a soma deles dê 48. E aí, daqui a 2 anos, o pai vai ter 39 e o filho vai ter 13. E aí, se eu pegar 13 vezes 3, dá ou não dá 39? Dá. Então, o pai, quando ele falou isso, ele tinha 37 anos. Então, achamos aí nossa resposta fazendo o teste pelos itens. Porque se você fosse atrás de montar uma equação para resolver, pode ter certeza que você complicaria mais a sua vida, você demoraria mais tempo até conseguir interpretar da forma correta na forma da equação, já teria perdido aí muito tempo de prova. Então, na hora da prova, você tem que ter estratégia para resolver a questão. Então, o gabarito da nossa questãozinha de número 29 é o item C de caveira, beleza? Tranquilo. E aí, a gente vai para a nossa última questãozinha dessa prova, que é a questão de número 30. E aí, na questão de número 30, a gente tem o seguinte. Em um determinado concurso, além das provas escritas, os candidatos também serão submetidos ao teste de aptidão física. O teste de aptidão física constará de 4 testes, T1, T2, T3 e T4. Em cada teste, as pontuações possíveis de cada candidato é 0, 2, 3, 4, 5 e 6. A nota final do teste de aptidão física será igual ao somatório das notas obtidas nos 4 testes. Então, você vai somar, né? E aí, vamos lá. O candidato será apto no teste, no TAF, vamos chamar de TAF, né? Para não estar repetindo direto, teste de aptidão física. O candidato será considerado apto no TAF se submetido a todos os testes, obtiver o desempenho mínimo de 2 pontos em cada um e o somatório for no mínimo 10. Então, são 3 condições. Não pode faltar nenhum dos testes. Tem que ter no mínimo 2 pontos em cada um e a soma tem que dar 10. Por exemplo, a tabela a seguir mostra uma das maneiras de um candidato ser considerado apto.
obtendo exatamente o somatório de 10 pontos. E aí, o número de maneiras diferentes de um candidato ser considerado apto no teste de aptidão física, obtendo exatamente o somatório de 10 pontos, é. Então, eu tenho que somar isso aqui e dar exatamente 10, não pode ser mais, tá bom? E toda vida que uma questão pergunta de quantas maneiras diferentes, isso aqui é o quê? Análise combinatória. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer para resolver essa nossa questãozinha. E aí, você não precisa se desesperar, tá bom? Olha só. Ele já nos deu aqui na questão uma das maneiras de obter os 10 pontos exatamente. E o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que com essas mesmas pontuações, a gente pode ter apenas uma troca de ordem. Por exemplo, no lugar dele tirar 2 no teste 1 e 3 no teste 2, ele poderia tirar 3 e 2, 3 e 2, por exemplo. Poderia mudar também, sei lá, 3, 3, 2 e 2. Ou seja, a gente pode ter essas mesmas pontuações só trocando de lugar. E quando eu falo de troca de ordem, troca de lugar, eu estou falando de permutação. E aí, a gente vai fazer então uma permutação de 4 fatorial, porque eu tenho 4 elementos que podem trocar de lugar, mas existe uma repetição. E se tem repetição, joga na divisão, lembra? Tem repetição, joga na divisão. Então, eu vou ter uma repetição de 2 fatorial e de 2 fatorial. Por quê? Porque eu tenho uma repetição do 2, que se repete 2 vezes, e eu tenho uma repetição do 3, que se repete 2 vezes também. Então, o que eu jogo na divisão é a quantidade de repetições. E aí, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Por que que eu parei aí no 2 fatorial? Porque dá para eu cortar. Eu faço aqui, ó, 2 vezes 1 vezes 2 fatorial. E aí, eu corto 2 fatorial com 2 fatorial. E fica 4 vezes 3, que é 12, dividido por 2, que vai dar 6. Então, a gente tem 6 maneiras com essas pontuações aqui. Ainda bem que não tem 6 no gabarito, então já te induziria que você tinha que fazer um outro cálculo. Por quê? Porque não existe só essa possibilidade aqui para formar 10 pontos. Então, vamos pensar aqui de que outra maneira a gente consegue formar 10 pontos. Olha só. Lembra que eu só posso usar 0, 2, 3, 4, 5 e 6 na pontuação. O 0 nem entra por conta aqui das restrições. Tem que ter no mínimo 2 pontos em cada teste. Com o 2, a gente já fez, não fez com o 2? Vamos ver com o 3. Se ele tirasse um mínimo de 3 pontos em cada um, aí se ele tirasse 3 no outro, já dá 6 pontos. 3 no outro já dá 3, 6, 9. Eu não posso colocar um ponto aqui. Então, a gente não consegue fazer com 3 pontos. Ah, professora, e se fizer 3, 3, 2, 2? Aí vai cair aqui, ó, nessa mesma situação, onde eu tinha 2 notas 3 e 2 notas 2. Então, não tem como eu colocar mais uma nota 3. Então, com o 3 não dá certo mais. Aí, a gente vai aqui para o 4. Se eu colocar 4, para a gente somar 10 pontos aqui, quanto que a gente teria que ter? Teria que ter 2, ó. Porque 4, 6, 8, 10. Somaria 10 pontos exatamente. Perceba que se eu colocar aqui, ó, 3, aí já passa de 10. Já ficaria 11. Aliás, 7, 8, 9, 11 pontos. Já ficaria 11 pontos aqui, passaria. Então, não pode colocar o 4 com o 3. E aí, eu também não consigo colocar nem com 5, nem com 6. Então, a única outra possibilidade de a gente formar 10 pontos é colocando uma nota 4 e 3 notas 2, que é a nota mínima. E aí, para saber de quantas maneiras a gente pode fazer isso, permutação também. A gente faz 4 fatorial, porque eu tenho 4 notas, dividido por 3 fatorial, porque eu tenho
uma repetição de 3 vezes a nota 2. E aí, 4 fatorial dividido por 3 fatorial vai ser 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Corta o 3 com 3, ficou 4. Então, a gente tem um total de 4 possibilidades. Então, a gente tem aqui, ó, 6 possibilidades e 4 possibilidades, vai dar um total de 10 possibilidades. Então, nosso gabarito é o item D. A gente tem 10 maneiras de ter aí a pontuação para ser apto no TAF, somando uma nota de 10, né? Então, essa era a questão mais difícil dessa prova, porque você tinha que, né, pensar aí nessas possibilidades e lembrar de fazer uma permutação e não ficar enlouquecendo atrás de outras, né, outras coisas que não poderiam ser utilizadas, como por exemplo, não tinha como usar nota 5, nota 6 para 4 testes dar uma soma de 10, não tinha como. Só dava para fazer com o 3 e o 2 e com o 4 e o 2. E aí a gente viu aqui quantas possibilidades teríamos, tá bom? E aí a gente finaliza essa nossa correção aqui dessa prova. Espero que tenha ajudado, que tenha sido útil. Estude bastante, treine, porque matemática e raciocínio lógico você precisa resolver muitas questões. Quando vem no edital raciocínio lógico matemático, é muito provável que sejam cobrados muitos problemas, muitas questões que pede aí o teu conhecimento de matemática básica, né? E aí você precisa ir bem, tá bom? Então, conta sempre comigo, pode entrar em contato. Qualquer coisa, deixa teu comentário aí de como foi que você resolveu, quais as questões que você achou aí mais difícil. Tamo junto. Valeu!